Bom, boa noite, pessoal. Começar então a disciplina de análise 2. Pessoal, eu ia usar o Big Blue Button lá do Moodle, só que eu usei na disciplina de análise 1 e estava bem ruim a qualidade de áudio e vídeo. Estão conseguindo me ouvir direito aqui? O vídeo está ok? Joia. Bom, acho que a maioria aqui estava fazendo disciplina de análise 1 no semestre passado, né? Então, o esquema vai ser bem parecido, só que a gente vai mudar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente não vai mais usar o Google Meet, porque vai vencer a licença ali da UTF, não vai dar mais para gravar as aulas. A apostila eu já atualizei ali. Bom, deixa eu até compartilhar aqui a tela com vocês. Então, a apostila eu já coloquei ali no Moodle. Os primeiros capítulos aqui são de análise 1, né? A parte de conjuntos de funções, números naturais. Ah, tá. Esse primeiro capítulo não tinha antes, eu inseri agora. Tem os pré-requisitos aí, as propriedades de funções, números naturais, cardinalidade, corpos ordenados, números reais, sequências e séries. Então foi isso que a gente viu em análise 1, né? Quem não fez a disciplina no semestre passado talvez não tenha visto a parte de sequências e séries, então eu sugiro que vejam principalmente a parte de definição, né? De sequência, porque isso vai ser bastante usado agora na parte de topologia. Séries pode deixar para depois, quando tiver mais tempo, mas vai precisar saber o que é uma sequência, qual é o limite de sequência e as propriedades aí das sequências e subsequências. Então, o que a gente vai ver aqui nessa disciplina agora é a topologia da reta, limites de funções, funções contínuas, derivadas e algumas aplicações de derivadas. Se desse tempo, a gente poderia ver um pouco de integrais também, mas como esse semestre é mais curto, né, tem só 12, 13 semanas, dificilmente vai dar tempo de ver alguma coisa além disso. Ok? Bom, deixa eu abrir uma apresentação aqui. Bom, aqui são os conteúdos que eu já comentei com vocês. A forma de avaliação da disciplina, então. A gente vai manter mais ou menos o esquema que a gente fez da outra vez. São duas provas, tá? As datas aqui já estão marcadas, no dia 29 de março e no dia 17 de maio. E lista de exercício. Então, toda semana lê lista de exercício. Só que dessa vez, em vez de eu mandar o PDF ali, colocar o PDF no Moodle, eu vou deixar as questões no próprio Moodle, tá? Então, vocês vão ter que resolver as questões ali, ou digitando ali no Moodle, ou escrevendo numa folha, tirando foto e postando ali as resoluções. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês para dar um exemplo. Aqui de análise 1, tá? Então, a lista de exercícios vai ser uma coisa desse tipo aqui. Aqui vai ter o enunciado do exercício. A maioria das questões são dissertativas, tá? Para demonstrar alguma coisa, enfim. Você tem um espaço aqui para escrever. Ou, se quiser tirar uma foto ali da resolução no papel, pode inserir aqui como anexo. Ou vocês podem escrever aqui nesse espaço. O Moodle ele permite vocês usarem a linguagem do LaTeX também. Só tem um detalhe, tá? Por exemplo, se eu quiser escrever qualquer coisa no ambiente matemático, eu tenho que usar, em vez de um cifrão aqui, tipo x pertence ao conjunto A, eu tenho que usar dois cifrões. Coisa assim, x pertence ao conjunto A. Senão, ele não vai aparecer dessa forma aqui, de forma matemática, né? Se quiser colocar em
centralizado, etc. Daí tem essas opções aqui. Centralizar, ou justificar, ou sublinhar, enfim. Bom, aqui nesse caso, nesse exemplo, tem 6 questões aqui a lista. Então, teriam que resolver essas 6 questões aqui. Algumas questões vão ser objetivas, tá? Tipo, verdadeiro ou falso, ou selecionar a opção correta, enfim. As listas elas têm que ser enviadas até o dia da prova, até o dia da prova 1 ou da prova 2. Depois ele fecha automaticamente aqui, vocês não conseguem mais enviar respostas. Se vocês quiserem, fazendo aos poucos, né, faz uma questão aqui, deixa salvo, tem que tomar cuidado só na hora de finalizar. Depois que tiver finalizado, vão enviar tudo e terminar, ou podem retornar a tentativa, né? Retorna a tentativa aqui e continua respondendo. Então, quando finalizar a tentativa, daí não tem como corrigir mais. Aqui enviei. Olha, percebam que quando eu coloco um cifrão, ele não faz nada, né? Deixa daquele jeito ali mesmo. Quando eu coloco 2 cifrões, daí ele fica no ambiente matemático. Tá? Só quem quiser fazer isso, pode fazer. Se não quiser, tudo bem. Depois de enviar aqui, eu estou pensando se eu vou deixar as respostas aqui logo depois de enviar ou vou colocar um prazo, enfim. Vão aparecer aqui as respostas do exercício, tá? Eu vou pensar ainda quando que eu vou disponibilizar a resposta para vocês. Talvez depois da aula de resolução de exercícios, enfim. Ou só depois que enviou a questão. Beleza? Se quiserem escrever de qualquer jeito, por exemplo, eu não sei mexer no LaTeX, então pode escrever, por exemplo, X pertence, aí procura aqui o símbolo de pertence. Vamos ver se tem alguma coisa. Acho que é aqui que tem os símbolos. Aqui, inserir caractere. Vou usar esse epsilon aqui, por exemplo. X pertence ao conjunto A, então, etc. Aí continua. Usar um símbolo de implicação, pode fazer uma flechinha assim. Se quiser, tudo bem. Dando para entender, não tem problema. Beleza? As provas esse semestre, pessoal, eu vou fazer pelo Moodle também. No semestre passado eu dava 2 dias para resolver, aí não deu muito certo, não. Então a prova vai ser sempre no horário da aula, tá? Tem que manter a câmera aberta aí para eu saber que são vocês mesmos que estão fazendo. E o esquema é a mesma coisa aqui. Igual da lista de exercício. Vai resolver a questão, pode escrever ela aqui, ou escreve no papel, tira uma foto e anexa aqui a resposta. Então é bom fazer a lista de exercícios assim já para vocês já se acostumarem para a prova, né? Para não perder muito tempo. Ok? Então, prova peso 7, as listas peso 3. Prova substitutiva, para quem não conseguir a média 6 no final, pode fazer a prova substitutiva, que é no último dia ali de aula. Aí vão ser provas orais, tá? Pode fazer da primeira ou da segunda prova. Aqui só algumas sugestões. Vocês já sabem de análise 1, né? Que essa disciplina é basicamente demonstração de teoremas. E como é que a gente demonstra um teorema? Não tem uma receita para isso. É diferente do cálculo, por exemplo, de EDO, que a gente tem um método ali. Depois que aprende o método, basta replicar que a gente resolve qualquer coisa. Em análise não é assim. Para a gente demonstrar um teorema, a gente tem que ter uma certa experiência aí. A ideia é que, conforme a gente vai resolvendo o exercício, aí a gente vai aprendendo novas ideias, quando a gente vai estudando os livros, e guardando essas ideias como se fosse numa caixa de ferramentas, né? E quando tem um problema novo, a gente usa essa ferramenta que a gente acumulou com a nossa experiência para resolver esse problema novo. Então, por isso é importante realmente fazer todos esses exercícios aí propostos e não só apenas ficar copiando do colega ou enfim. Que aí a gente não aprende muita coisa. Isso vocês já devem saber, né? Que para cada definição que a gente apresenta aí na disciplina, é importante vocês sempre pensar em exemplos e contra-exemplos do que satisfaz
essa definição ou não. Por exemplo, quando a gente fala de função, o que é uma função, o que não é uma função, por que tal coisa é o limite de uma sequência, por que tal ponto não é, e assim por diante, porque isso deixa mais claro as funções para a gente, né? Como eu falei, resolução dos exercícios é super importante aí na disciplina, resolvam todos eles. Se vocês resolverem os exercícios, as questões da prova vão ficar bem mais simples. E horário de atendimento, né, pessoal? Eu sempre estou ali disponível para quem quiser tirar dúvida. O horário de atendimento aqui vai ser na quinta-feira. Eu coloquei 1 hora aqui na tarde e 1 à noite. A gente vai usar o Google Meet aí para fazer o atendimento. Então, das 13h50 às 4h40 e das 20h20 até as 9h10. Ou quem precisar também, pode mandar um e-mail que eu respondo assim que puder. Um detalhe aqui, né, pessoal, que como eu comentei antes, esse semestre é mais curto, só que o conteúdo é o mesmo do semestre normal. Então a gente vai ter que dar uma corrida aí para poder dar conta. Então tem muita coisa que eu faria na aula normalmente que não vai dar tempo de fazer, os detalhes, os teoremas, enfim. Então vocês vão ter que pegar bastante tempo em casa aí para estudar. Então reservem aí. Essa disciplina tem 4 horas de aulas presenciais por semana. Reservem aí pelo menos mais 6 por semana para poder estudar, fazer os exercícios, completar os detalhes aí que não der tempo de fazer na aula, etc. Beleza? Bom, os livros, vocês já sabem, né, que a gente usa os livros aqui do Elo, esse de Análise Real, volume 1, e o curso de análise. Mas, na verdade, a gente vai usar essas notas de aula que eu preparei já no semestre passado para as disciplinas, que são baseadas basicamente nesses 2 livros. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos começar aí com a aula. A gente já viu, então, na disciplina de análise 1, até essa parte de séries, né? A gente vai começar hoje, então, a parte de topologia. Nosso objetivo, na verdade, é estudar a parte de limites e continuidade de funções, só que tudo que vem daqui em diante, todos os teoremas que a gente vai trabalhar, eles vão precisar fazer certas suposições sobre os conjuntos, sobre o domínio ou contradomínio das funções. Tá? Então, é isso que a gente vai estudar agora, propriedades dos conjuntos que a gente vai trabalhar, da reta. Questões como conjunto ser aberto, fechado, conexo, compacto, denso e assim por diante. Então, essa parte a gente vai estudar a topologia da reta, tá? Dos números reais. Mas isso faz parte de uma área mais ampla, que se chama topologia, que de certa forma é uma generalização da geometria, tá? Então, vamos definir o que é uma topologia primeiro. Depois a gente foca na topologia dos números reais. Bom, uma topologia ela é uma coleção de subconjuntos de um conjunto X. Tá? Bom, deixa eu escrever aqui. A gente vai considerar um conjunto X qualquer aí. Então, a gente fixou um conjunto, a gente vai querer definir uma topologia para esse conjunto aí. Uma topologia do conjunto X é uma coleção de subconjuntos de X que satisfaz certas propriedades. Então, uma topologia. Uma coleção de subconjuntos que eu vou chamar de tal, satisfazendo 3 propriedades.
Então, primeiro, o conjunto X ele tem que pertencer à topologia. Então, ele é um elemento dessa coleção de subconjuntos de X. Segunda condição, o conjunto vazio também pertence à topologia. Então, vazio é um dos elementos dessa coleção de subconjuntos. Terceiro, se eu tenho dois elementos aí, A1 e A2, na topologia, então a interseção deles também pertence. Na verdade são 4 propriedades, né? Deixa eu mudar aqui. Tudo bem. Então, 3, 4. Então tá. A interseção de elementos da topologia ainda pertence a ela, e a união também. Só que a união é uma coisa mais geral ainda. Ela não vale só para uma interseção finita. Pode ser uma união até de uma coleção infinita, até não enumerável. Tá? Então, como é que a gente escreve isso? Se eu tiver uma coleção aqui, uma coleção de conjuntos aí, chamada de A lambda. Esse lambda é meu conjunto de índices, tá? Só para reforçar que pode ser infinito, pode ser não enumerável, enfim. Tem uma coleção aí de conjuntos da topologia, então a união de todos eles também pertence à topologia. Ok? Então são essas 4 condições aqui. Eu vou fazer um exemplo aí que vai deixar um pouquinho mais claro. Esses elementos da topologia a gente vai dizer que são os conjuntos abertos da topologia. São subconjuntos abertos do nosso conjunto original, que era o X, né? Esse conjunto X aqui. A gente está tentando definir o que é um conjunto aberto aí, dentro dessa topologia. Deixa eu apagar as coisas. São chamados... Então, olha, o que essas propriedades estão falando para a gente? Que o conjunto X ele é um conjunto aberto, que o conjunto vazio ele é um conjunto aberto, que a interseção de dois conjuntos abertos é um conjunto aberto e que a união qualquer de conjuntos abertos também é um conjunto aberto. Tá? É isso que define uma topologia. Então, quando a gente quer definir uma topologia para o conjunto, a gente tem que dizer quem são os conjuntos abertos que a gente está considerando aí. Tá? Bom, vamos dar uns exemplos aí. Quando eu tenho um conjunto X e a topologia, esse par aqui é chamado de espaço topológico. Tem toda uma disciplina aí só para trabalhar com essas coisas. Inclusive, acho que foi uma disciplina optativa no ano passado, né? Talvez alguns de vocês tenham feito. Acho que o William que deu. Ok. Então, só para dar um exemplo aqui. Digamos que eu pegue esse conjunto aqui. Sei lá, um conjunto com 3 elementos. Digamos A, B e C. Uma topologia nesse conjunto é uma coleção de subconjuntos, tá? Então, digamos que eu pegue essa coleção aqui. Eu tenho que pegar subconjuntos disso daqui. Então, digamos, o conjunto vazio. Vou colocar o conjunto A aqui também. E o conjunto B e C.
Isso aqui é uma topologia para X? Ela satisfaz aquelas 4 propriedades? Eu acho que não é. Qual que ela não satisfaz, por exemplo? A primeira, x não está dentro, né? Exatamente. Olha só, se a gente ver aqui a primeira propriedade, o próprio conjunto tem que fazer parte da topologia, né? Nesse caso aqui, os conjuntos abertos são o vazio, o A e o AB. O conjunto inteiro não é. Então, não é. Porque o próprio conjunto não pertence aí à topologia. Ah, tá, eu vou chamar de Taú aqui, só para colocar outras. Vamos ver uma outra coleção. Digamos... Tá, vou colocar o X agora aqui dentro. O conjunto A e o conjunto AC. Isso daqui é uma topologia? Olha, lembrando ali as propriedades. O vazio tem que pertencer, o conjunto inteiro tem que pertencer, a interseção de conjuntos abertos tem que pertencer, e a união qualquer também tem que pertencer. Essa topologia aqui satisfaz essas condições? Olha, a primeira condição, ok, né? O conjunto vazio está dentro dessa coleção. A segunda também, o conjunto X também está. Agora vamos ver a terceira. Se eu pegar qualquer dois conjuntos desses, a interseção vai estar ali dentro? Por exemplo, a interseção do vazio com X dá o vazio, que está aqui. Bom, vazio com qualquer coisa vai dar vazio, né? E o X com qualquer coisa vai dar essa outra coisa. Então, não tem o que se preocupar aí. Agora, se eu pegar a interseção do A com AC, vai dar o A, que está aqui dentro. Então foi tudo, né? Ele está fechado aí para a interseção. Então, essa terceira condição está ok. E a união, se eu pegar a união aqui de elementos, o A com AC é o AC, que está aqui dentro, o X com qualquer coisa vai dar o X, o vazio com qualquer coisa vai dar essa coisa. Então, deu certo também, né? Ele é fechado aqui para interseção de dois elementos e é fechado para união qualquer. Então, isso é uma topologia. Nesse conjunto. Vou fazer só mais um exemplo aqui. Digamos essa daqui agora. Tá, o vazio e o conjunto sempre tem que estar. Isso daqui agora. Então, deixa eu até fazer um desenho aqui. Então, a gente tem aqui nosso conjunto X, conjunto A, o B e o C. Então, quais são os elementos aqui da topologia? Todo o conjunto X, o conjunto vazio, o conjunto AB e o conjunto BC. Tem alguma propriedade aí que essa coleção não satisfaz para ser uma topologia?
intersecção, né? Aham, a interseção. Só a interseção? Bom, nesse caso sim, né? Olha só, por que que a interseção não dá certo? Se a gente pegar esses dois conjuntos aqui, AB e AC, a interseção seria o conjunto B, né? E o conjunto B não faz parte aqui dessa coleção. Então, isso não é a topologia. O conjunto A, né, professor? Ah, sim, obrigado. Conjunto A. Uhum. O conjunto X. Tá? Bom, tem vários outros exemplos aqui. Tem algumas topologias que são bem clássicas, tá? Uma forma de definir uma topologia, por exemplo, é a topologia discreta, que é pegar todos os conjuntos todos os subconjuntos aí do conjunto. Pegar o conjunto das partes. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a topologia como o conjunto das partes, aí ele vai satisfazer tudo, né? Porque todos os subconjuntos estão aqui dentro do X. Então, a interseção, a união, o conjunto vazio, o próprio X. Então, quando a gente pega essa topologia aqui como conjunto das partes, a gente chama isso de topologia discreta. Por exemplo, ali naquele conjunto X que a gente fez antes, conjunto A, B e C, a gente consideraria como conjuntos abertos todos os conjuntos aí. Então, o conjunto que tem só o elemento A, o conjunto que tem só o elemento B, tem só o C, o conjunto AB, o conjunto BC, o conjunto AC e o próprio conjunto X, além do vazio, né? Então tá pegando todo mundo aí. Vai fechar para interseção e para união também. Outra topologia, que é o oposto dessa, é a topologia indiscreta, que tem o menor número possível de abertos. Essa topologia aqui. Quais conjuntos têm que ser abertos pela definição? O vazio e o próprio X. A gente vai considerar só esses dois abertos. Essa topologia aqui é a topologia indiscreta. Nesse caso, então, nossos conjuntos abertos aí. Esse conjunto X seria só o conjunto vazio e o conjunto X. Bom, aqui eu já dei alguns exemplos. Tá. Bom, isso aqui é só para... mais como curiosidade, tá? Para saber o que é uma topologia no contexto geral. A gente está falando de conjuntos. Pode ser conjunto de qualquer coisa. Conjuntos de funções, conjuntos de matrizes, conjuntos de números complexos. Mas o que a gente está interessado é estudar a topologia da reta. A topologia não, né? Porque existem várias topologias que a gente poderia considerar na reta. A gente vai considerar a topologia usual, a que é compatível com as operações que a gente está acostumado. Então, para a gente definir uma topologia, a gente tem que definir o que são os elementos da topologia, né? O que são os conjuntos abertos. A gente vai definir os conjuntos abertos aí da reta usando a noção de ponto interior. A gente vai definir, então, o que é um ponto interior, definir o que é um conjunto aberto da reta, e depois ver que esse conjunto aberto ele vai satisfazer as propriedades de topologia que a gente viu antes. Tá? Então, vamos lá. Definir o que é um ponto interior primeiro.
Ponto interior de um conjunto, né? Então é o seguinte. A gente vai pegar um conjunto qualquer aí. Vamos um conjunto da reta x. A gente vai dizer que um ponto do conjunto x ele é interior. Ponto do conjunto é um ponto interior. Se existe um intervalo aberto aí contendo ponto A, totalmente contido no conjunto x. Vou chamar esse intervalo aberto de I. Tá o quê? Primeiro, o ponto A pertence a esse intervalo. E segundo, esse intervalo está totalmente contido no nosso conjunto x. Ok? Então, por exemplo, digamos que a gente pega esse conjunto aqui. Sei lá, um intervalo fechado aqui de 1 até 4. Tá? Vou fazer um desenho aqui. Então aqui está nosso conjunto x. Por exemplo, se eu pegar um ponto, sei lá, ponto 2 aqui, ele é um ponto interior do conjunto? Eu consigo um intervalo aberto aí, totalmente contido em x contendo ponto 2? Consigo, né? Pegar um intervalinho pequenininho aqui, por exemplo, de 1,5 até 2,5. Esse intervalo aqui, de 1,5 até 2,5, ele está totalmente contido aqui no conjunto x e ele contém o ponto 2. Então, o 2 é ponto interior de x. Se eu pegar, na verdade, qualquer ponto que eu pegar aqui entre 1 e 4, digamos, sei lá, 1,001, ele é um ponto interior do conjunto? É, né? Basta pegar um intervalinho bem pequenininho aqui, se eu der um zoom aqui. A gente ainda vai conseguir um intervalo aberto contendo esse ponto totalmente contido aí no conjunto x. Então, ele também é um ponto interior. Agora, se eu pegar, por exemplo, o número 4, ele é um ponto interior do conjunto? Não, né? Aqui, qualquer intervalo aberto que eu pegar que contenha o ponto A, ele sempre vai ter pontos aqui fora do conjunto x. Então, ele não é um ponto interior do conjunto x. Mesma coisa para o 1, né? O 1, para qualquer intervalo aberto que contenha 1, ele sempre vai ter pontos fora de x. Então, 1 também não é ponto interior. Beleza? Tá, vamos ver mais um exemplo aí. Digamos... Se eu pegar esse intervalo aqui.
Bom, de 2 até mais infinito. Então, pegando toda a reta aqui, a partir do número 2. Bom, qualquer ponto que eu pegar nesse conjunto, digamos, o 3 aqui, ele é um ponto interior, né? Eu consigo um intervalinho pequenininho aqui, que contém o 3, totalmente contido em x. Pego o 10, também mesma coisa. Pego qualquer número desse conjunto, qualquer ponto vai ser ponto interior. O 2, tem que prestar atenção que ele não faz parte do conjunto, né? Então, se ele não faz parte do conjunto, nem faz sentido se perguntar se ele é ponto interior ou não. Ele não é. Ele não faz parte do conjunto. Bom, deixa eu pensar... Sei lá. Professor, Oi? eu só não entendi por que o 2 não faz parte do conjunto. Porque eu disse que ele não faz. Ele está aberto aqui no 2, né? É do 2 até mais infinito. Então, Certo. estritamente maiores que 2. Que 2 isso aqui. Isso. Não peguei. Se ele fizesse, daí a gente colocava aqui um colchete, tá? Para dizer que é fechado ali. Então, vamos ver. Bom, só mais um exemplo aqui. Digamos os números, conjunto dos números naturais. Então, digamos aqui também 1, 2, 3, 4. Quais são os pontos interiores desse conjunto? Uma ideia? Ele não tem? Exatamente, não tem. Qualquer elemento que a gente pegar aqui, o 3, por exemplo, a gente não consegue nenhum intervalo aberto aí, contendo 3 totalmente contidos nos naturais, né? Sempre vão ter números aqui, pontos que não são naturais. Números racionais, irracionais, enfim. Então, o interior desse conjunto aqui é vazio. Ele não possui pontos interiores. O conjunto dos pontos interiores de um conjunto a gente chama de interior do conjunto, tá? O interior, então. Conjunto formado por seus pontos interiores. Então, por exemplo, e a gente denota esse interior aí por assim como interior do conjunto X. Alguns livros usam também assim, como X com uma bolinha aberta em cima, para denotar o interior do conjunto. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o X como conjunto de 2 até 5, fechado em 2, aberto em 5, quem que seria o interior desse conjunto? Ele está fechado aqui em 2, aberto em 5. O interior vai ser? São todos pontos interiores, tá? Todos os pontos que estão aqui no meio são pontos interiores. O 2, ele é um ponto interior? A gente já viu que não, né? Porque não existe nenhum intervalo aberto aqui, contendo 2 totalmente contido no X. Então o 2 não é ponto interior. Mas todos os outros são.
Então, o interior desse conjunto vai ser o intervalo aberto em 2 e aberto em 5 também. A gente só excluiu esse ponto aqui. Se a gente pegar agora aquele conjunto que a gente viu agora, dos números naturais, quem que é o interior dele? Vazio, né? Ele não tem nenhum ponto interior. Então, esse é um conjunto com o interior vazio. Se a gente pegar a reta inteira, quem que é o interior? Se eu pego qualquer número real aqui, eu consigo um intervalo aberto que contém esse número totalmente contido na reta? Consigo, né? Para qualquer ponto. Então, o interior da reta é a própria reta. Se eu pegar aqui um intervalo aberto, digamos, de 1 até 2, qual que é o interior desse conjunto? De novo, qualquer ponto aqui entre 1 e 2 é ponto interior, então vai dar o conjunto inteiro, né? Então o interior do x aqui, de novo, é o próprio conjunto x. É de 1 até 2. Agora, se eu pegar alguma coisa assim... Bom, de novo, vou colocar de 1 até 2 e fazer a união disso com o número 3. Então, uma coisa desse tipo. Tem aqui esse intervalo aberto de 1 até 2. E eu estou colocando ainda esse ponto 3 aqui. Qual que é o interior desse conjunto? Quais são os pontos interiores dele? Qualquer ponto aqui entre 1 e 2 é ponto interior, né? A gente já viu antes. Agora, o 3, ele é ponto interior? Não, né? Porque não existe nenhum intervalo aberto aqui que contenha o 3 totalmente contínuo nesse conjunto. Então, o interior dele vai ser só de 1 até 2. Bom, só mais um exemplo aqui. Digamos que eu pegue o conjunto dos números racionais agora. Quem que é o interior desse conjunto? Alguma ideia? Se eu pego, por exemplo, o número 2/3, eu consigo um intervalo aberto aí, contendo 2/3, totalmente contido nos números racionais? Não, né, pessoal? Porque a gente já viu que qualquer intervalo aberto sempre contém números que não pertencem aos racionais. Qualquer intervalo aberto contém números racionais e números irracionais. Então, o 2/3 não é um número, não é um ponto interior. E, na verdade, qualquer número racional que a gente pegar vai acontecer a mesma coisa. Não, a gente não consegue um intervalo aberto aí que contém esse ponto e só tenha números racionais. Então, esse é um outro exemplo de conjunto que tem um interior vazio. Mesma coisa para os irracionais, né? Os irracionais também têm o interior vazio.
Bom, pessoal, a gente vai definir então um conjunto como sendo aberto da reta quando ele for igual ao seu interior. Ok? Só uma coisa antes, a gente definiu aqui o conjunto como sendo aberto se ele for igual ao seu interior. Ok, peraí. A gente definiu o ponto interior quando ele existe um intervalo aberto que contém esse ponto totalmente contido no conjunto, né? Só uma definição alternativa, mas equivalente a ela, é o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Que a gente vai usar nas demonstrações mais pra frente, tá? Então, um ponto é um ponto interior. Se existe um epsilon maior que zero, ok, esse intervalinho aberto aqui, P menos epsilon, P mais epsilon, está totalmente contido em X. É a mesma coisa, né? Eu estou simplesmente falando que esse intervalo aberto, existe um intervalo aberto aí que contém o ponto P e está totalmente contido em X. Essa é uma definição alternativa. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui então, já deu o horário. Essa semana eu não vou colocar a lista de exercícios porque foi bem pouca coisa que a gente trabalhou, né? Eu vou deixar para colocar na semana que vem a primeira lista, beleza? Então até segunda-feira, pessoal. Até mais. Boa noite. Até mais, professor. Até segunda.